Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é candomblé? Saiba agora, na 8ª temporada da Reconnect. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo e bem-vinde que você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Se você perdeu qualquer um dos programas das 7 temporadas anteriores, vai aqui no nosso canal do YouTube e curte todos os programas na íntegra, sem nenhum corte do jeito que você está vendo agora na sua TV. Aqui sempre comigo, Eu. Garboso, elegante, Roberto Lion. Olá, Mais Roberto. magro. Olá, Bernardo. Olá, galera 8ª reconectada, 8ª temporada. 3 anos de programa. Muito assunto, muita coisa bacana. E a 8ª temporada começou pegada, começou na Tinindo. pressão. Eu fui cair na besteira de botar nas redes sociais o primeiro programa da 8ª temporada, só perguntando quando é que sai. Mas é isso mesmo, só tem um calminho aí que... Tem muita coisa boa. Hoje tem um programa também muito bacana de um tema que, por acaso, não falamos ainda. A gente falou sobre várias religiões, mas não se especificou nessa religião que a gente vai falar hoje. Eu acho que é um tema interessante, vocês vão gostar. E é um programa muito pedido, há muito tempo. Por que a gente não fez, Bernardo? Esperando o convidado certo, né, Foi um Roberto? convidado ideal. Esperando o convidado certo. E o nosso convidado de hoje, ele é sacerdote, iniciado na Umbanda, Quimbanda e sacerdote de candomblé, e vai falar um pouquinho sobre sua trajetória até aqui, falar um pouquinho para você o que é o candomblé, a historicidade, o que o candomblé pode fazer para te ajudar, a parte cultural do candomblé. Então fica ligado, não sai daí, porque hoje nós temos o pai, o Baba, Fábio de Odé. Olá, seja bem-vindo. Olá, Fábio, bem-vindo. Olá, Bernardo. Muito agradecido por estar aqui hoje. Muito agradecido, Leão, por estar dando essa oportunidade de a gente estar dividindo um pouquinho do conhecimento e da participação religiosa da gente com o público. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Você quer é um prazer para nós, é uma honra para você, né? Tá aqui. Sim. Olha, o Roberto, ele vai te atiçar para tu falar bem dele, bem do programa, dizer que é uma pergunta, foi uma pergunta inteligente. Normal, não? Não fala isso. Não é? Não é para falar que a pergunta foi inteligente, que a pergunta foi boa, porque aí o ego dele vai lá Claro pra que foi, cima. não é, porque Ele a gente só não é leão sempre no faz signo. boas perguntas. Mas no nome, o nome fala tudo. Mas, Fábio, antes de a gente começar, vamos lá, você é iniciado na Umbanda, Quimbanda, foi para a África, que eu tô sabendo, passou lá 6 meses na África, né, num grande aprendizado, mas como foi até você ter essa grande busca para ir para a África, para poder se especializar ainda mais, pegar novos aprendizados, novos ensinamentos, né, novas ferramentas para ajudar as pessoas. Mas como foi essa tua trajetória? Eu venho de uma família que tem a base de umbandista, né? Eu venho de uma família que meu pai era sacerdote de Umbanda, a minha avó era sacerdotisa, a minha bisavó era sacerdotisa. Então, a base da minha família foi constituída dentro da Umbanda. E a gente foi criado ali, né? Crianças correndo dentro do axé, dentro do barracão. E a gente foi tendo aquela vivência, aquele aprendizado. Fomos construindo a nossa ideologia espiritual dentro daquilo dali. Ao passar do tempo, o meu pai veio falecer muito cedo. A minha mãe também. E a gente foi cuidado especialmente pela religião. Então, a partir daquele momento ali, eu estava na Umbanda, dei seguimento aos costumes do meu pai, aos costumes da casa dele. E as coisas foram crescendo, foram tomando uma proporção maior. Onde eu me iniciei no candomblé, fui conhecer o orixá, me iniciei na nação de Angola, inicialmente. Depois acabei me transferindo para a nação de Queto, onde eu cumpri com as minhas obrigações, né? Tomei obrigações, terminei meu tempo de preparação de sacerdócio. Aí fui constituindo a minha família espiritual, meus filhos do Rio, após com o tempo meus filhos aqui de Fortaleza, filhos em Tocantins, meus filhos de São Paulo. A família ela foi crescendo, foi tomando uma proporção maior. São quantos barracões que você tem hoje? Isso, hoje eu administro 4 lugares, né? 4 barracões. Então, maravilha. Mas cada um tem seu dirigente local? Desses 4 eu vou dirigindo, na verdade. Eu tenho outros dirigentes que eu dou apoio, mas eu estou sempre locado nesses locais, ajudando, dando orientação daquilo que eu fui buscando dentro do meu dia a dia. E aí acabou essa formação e essa necessidade de buscar um pouco mais
de conhecimento para estar agregando aquilo que eu aprendi aqui, né? Aquilo que o tempo, a vida, ela foi me trazendo. E aí surgiu esse sonho de chegar até a Nigéria. Que a Nigéria, para mim, ela foi um sonho. Ela foi um sonho, uma transformação de vida muito forte, porque nós chegamos na Nigéria dia 17 de março. Dia 18, os aeroportos fecharam, ninguém viajava mais. Que maravilha. Pico da pandemia. Pico da pandemia. E aí nós ficamos presos literalmente na Nigéria. Tudo começou como uma parte turística, né? Nós fomos para conhecer, fazer algumas iniciações, algumas preparações espirituais, mas aí, como não podia voltar, começamos a ter que viver como o povo africano, como eles, porque o tempo foi passando, você deixou de ser uma visita, ou seja, passamos a passar a ser uma pessoa de casa. E aí isso agregou muito, porque a gente começou a viver os costumes africanos, na verdade. Sim. Alimentação, dia a dia, os costumes religiosos de lá. E isso acabou agregando muito na minha vida. Isso, na verdade, me trouxe uma experiência espiritual com outras energias que eu não conhecia, que me facilitou muito nesse processo de transformar vidas, né? De buscar um equilíbrio para as pessoas, um equilíbrio humano. Uma coisa que eu acredito muito é que as pessoas entenderem o que vieram fazer aqui na Terra. Eu tenho algumas coisas na vida que elas me marcam muito. E eu sempre tive uma marca de entender como que essa ancestralidade deveria ser passada de um para o outro. E eu sempre entendia que isso tudo tinha que ficar registrado. E eu não me conformava muito, e a gente não tem muitas obras registradas. E quando eu cheguei na Nigéria, eu pude acompanhar as crianças acordando 5 horas da manhã para começar um estudo. Então, ver que existe algo didático, que isso vai se perpetuar para as próximas gerações, aquilo acalentou meu coração e me trouxe também uma vontade muito grande de trazer esse processo para o meu dia a dia aqui no Brasil. Então, alguns sacerdotes, né, Pablo Fábio, que criticam a questão do estudo didático, né, pedagógico, né? Dizem que tanto no candomblé como nas religiões afro-brasileiras, como Umbanda, é pé no chão, você tem que aprender no terreiro, parará, parará. Mas eu corroboro com a sua opinião que também a parte pedagógica, a parte de estudo é muito importante, né? Sim. Até porque a vivência, nada troca a vivência, né? Uhum. A convivência dentro do terreiro ela é necessária para ela te gabaritar, para ela te qualificar a exercer. Uhum. Mas o estudo, ele consegue destravar a mente, né? Ele consegue te libertar de crenças, ele consegue fazer com que você entenda o processo para depois você praticar ele. Porque a convivência ela vai te trazer a prática, mas ela não vai fazer você, às vezes, entender o processo. Fábio, mas você acha que aqui no Brasil as religiões de matriz africana pecam por isso? São muito mais práticas do que ensino, do que a questão didática, do que a questão de estudo mesmo? Eu acredito que nós estamos em um tempo de transformação. Eu acredito que nossos ancestrais, nossos mais velhos, antigamente, por algum motivo, eles talvez não conseguiram implementar tanto esse tipo de ensino. Então, isso era mais dentro do terreiro, até por uma questão de perseguição social, uma questão de deturpação do material. Então, eu acredito que a proteção também do nosso povo de axé foi resguardar os nossos segredos, resguardar a nossa cultura. Mas hoje eu vejo que o mundo está muito mais receptivo ao que acontece dentro do terreiro. Ou seja, que o terreiro ele tem a parte cultural, ele tem a parte de axé, tem a parte litúrgica, ele tem a parte social, que é cuidar das pessoas, da comunidade em si. Então, a voz do terreiro ela está tomando um formato hoje. A sensação que eu tenho é que o terreiro está saindo de dentro dos portões. Ele está conseguindo chegar na rua, ele está conseguindo chegar na comunidade. Essa parte a gente tem falado muito em diversos programas sobre essa necessidade das religiões em geral de atenderem à comunidade, de fazerem a sua parte, que é de realmente benfeitoria, de fazer com que as pessoas, pelo menos ao redor, no mínimo, se impactem de forma positiva. Mas antes da gente entrar realmente no candomblé, eu queria entender de ti qual a tua visão que você tem em relação a essa questão da vivência dessas religiões como Umbanda, candomblé. Existia muita oralidade antigamente, né? As coisas eram passadas de forma muito através do pai, dos babalorixás, das yalorixás, através da oralidade. Hoje a gente vê que existem religiões que têm meio que uma cartilha
ou que fazem uma coisa muito quadradinha. Essas religiões como a Umbanda, por exemplo, que apesar de você ser candomblessista, mas você teve uma vivência na Umbanda, você não acredita que colocar dentro de uma caixinha, de uma coisa que seja muito padronizada, atrapalha a característica da religião, que é essa liberdade, essa amplitude? Então, eu acredito muito que a base de qualquer religião, ela precisa estar escrita. Agora, a parte mediúnica, a parte espiritual, litúrgica, que eu acredito, eu acho que aí também tem um pouco do complemento da necessidade de cada casa, da amplitude de cada sacerdote, da vivência que ele teve, até porque nós vivemos no Brasil, que não só a Umbanda, mas o Candomblé, todas essas religiões, elas têm uma mistura muito forte, que em algum momento houve a necessidade de uma se apoiar na outra para se manter viva, para se manter funcionando. Sim. Então, eu acredito que sempre vai existir diferenças de uma casa para outra, mas a base ela precisa ter um segmento, a base da casa ela precisa ter um fundamento. Isso, elas precisam se encontrar de alguma forma, porque senão eu acredito, senão a gente acaba criando várias outras mini religiões. Eu acho que isso no futuro pode ser um pouco depreciador, porque quando as pessoas elas começam a se distanciar muito, elas perdem a força, porque a união ainda faz a força. Então, perfeito. As pessoas juntando pensamentos, juntando obras, juntando o sacerdócio, eu acho que isso só equilibra. Ô, Baba Fábio, você falou aqui, foi formatando, que as informações precisam estar escritas e tudo mais. Mas a gente sabe que em África não há nada parecido com o candomblé. Né? O candomblé é algo bem brasileiro. Né? O senhor pode explicar um pouquinho, para quem não sabe, para quem está nos assistindo aí, muita gente tem essa curiosidade, como se formatou o candomblé? Então, o candomblé ele tem a base africana. Ele tem uma base vista dentro dos modelos africanos, mas o candomblé ele é brasileiro. O candomblé ele é uma religião brasileira. Nós cultuamos orixás aqui. De uma forma única, né? De uma forma única, que tem muito a ver também com essa miscigenação com a nossa ancestralidade aqui. Nossa ancestralidade indígena, nossa ancestralidade brasileira, né? Ou seja, que a Umbanda também trouxe muito disso, de cultuar os nossos ancestrais daqui. Então, eu acredito muito que o nosso candomblé ele veio se formatando dessa mistura de povos, não só africanos, mas como brasileiros também. Então, quando a gente vê na história que eu pude adentrar, o que eu pude aprender, que nós tivemos povos do Jeje, nós tivemos povos da Angola, o Bantos e Yorubás, que quando chegaram aqui, começou a se misturar. Hoje, as pessoas, nós temos dentro do candomblé, as nações elas têm segmentos como Queto, Angola, Jeje. Porém, eu acho muito difícil conseguir ser uma nação única dentro do Brasil. Até porque, historicamente, quando vinham os povos africanos para cá, eles misturavam os negros para dificultar a organização deles, para dificultar a comunicação entre eles. Então, os Yorubás têm um dialeto, o Banto tem outros, os Fombê tem outros. Então, isso tudo fez a mistura. A mistura começou ali, na saída de Mãe África. Chegando aqui, eu acredito que nossos ancestrais tiveram a necessidade de se adaptar à terra, se adaptar aos materiais, que antigamente não se usavam os mesmos materiais que hoje a gente consegue importar. Mas a gente vê muita diferença, né, Baba, no que é cultuado, como os orixás são cultuados em África, por exemplo, sim, e como são cultuados pelo candomblé brasileiro. Sim. Né? Então você vê, por exemplo, Iemanjá, aqui no Brasil, ela é cultuada como a rainha do mar, em África ela é do rio. Sim, né? Perfeito. Oxóssi em África, ele é visto como homem, em algumas nações como mulher, né? E aqui ele é só homem, né? Só Oxóssi, o grande caçador, né? E algumas nações vêm Nanamburucu como complemento de Omulu, aqui vem como uma coisa totalmente diferente. Perfeito. Então, como foi esse amalgamento? E como foi essa formatação de culto? Como é que tira Iemanjá do rio e bota no mar? Isso foi algo natural ou foi algo que realmente se perdeu ao longo do tempo, essa herança cultural? Então, eu prefiro falar que foi algo que se construiu ao longo do tempo. Porque eu consigo entender que nossos ancestrais eles tiveram necessidades
e elas precisaram ser adaptadas aqui de alguma forma. Porque quando a gente fala a palavra Odoia, a gente está falando do rio, Iá, mãe do rio. Então, nossos ancestrais nunca mudaram a saudação, sempre tiveram isso como base. Sim. Mas, por algum motivo, tiveram necessidade de trazer, de levar o culto aos mares também. Então, eu acredito que foi uma necessidade. Mas pensando na espiritualidade, então Iemanjá se mudou do rio para o mar? Ou a gente cultua errado? Quem cultua errado? Não, eu acredito que o orixá ele está onde ele é chamado. Onde você acredita que ele esteja? É porque eu acredito que o orixá é uma energia sublime. Então, ele vai te responder no rio, ele vai te responder no mar, que também tem água que vem desaguando dos rios. Então, eu acredito que o orixá ele está presente onde o seu coração está. A gente aprende na África que é possível você se comunicar com o orixá em qualquer lugar. Em um templo religioso, dentro da sua casa, em uma condução, ou seja, é um contato energético. Você não precisa propriamente estar com uma roupa, uma indumentária que te conecte ao orixá. O orixá é vivo na gente. Agora, algumas pessoas, alguns teóricos, tá? Chegam a uma conclusão que se perdeu muito da cultura de África para cá, né? Então, como por exemplo, há muitos mais orixás em África do que os que são cultuados no Brasil, né? Isso foi uma adaptação também de culto ou realmente essa cultura nem chegou a vir para o Brasil? Então, no seu entendimento? No meu entendimento, quando eu passei na Nigéria, eu entendi que o culto lá é familiar. Xangô, existe uma família de pessoas que cultuam Xangô. Não tem Apurá Santo, né? Não. Quando a gente chega em Iemanjá, tem aquela família que cultua. Quando chega em Oxum, tem aquela família que cultua Oxum. E eu acredito que os ancestrais que vieram, eles vieram mais de determinadas regiões. Sim, perfeito. Eu acredito que é por isso que determinados cultos chegaram aqui com mais força e outros não. Porque está muito ligado a uma questão histórica, da onde que foi trazidos, né? Como que trouxeram nossos ancestrais para cá, de alguma forma. Então, como que eles chegaram, de onde que eles surgiram? Ou seja, naquela localidade onde eles existiam, com certeza, se cultuavam mais determinados orixás. E como a gente entende que o principal orixá de qualquer ser humano é Ori, ou seja, Ori, a nossa cabeça, ela é o principal orixá que todos nós carregamos, é o orixá responsável por nos dar sucesso, sabedoria, crescimento. E qualquer outro culto que a gente vai buscar, Oxóssi, Xangô, Oxum, é para agregar a nossa espiritualidade. Então, como eu estou dizendo, as pessoas que nascem na família de Xangô, eles não vão buscar qual é o orixá que tem que se iniciar, eles vão ser iniciados de Xangô, porque Xangô é patrono daquela família. Então, existe a necessidade deles perpetuarem o culto a Xangô. Então, eu acredito que não foi que se perdeu, não foi que ficaram orixás lá. O que chegou até a gente foi isso. Então, me diga uma coisa, assim, lá em África, a comunidade, são famílias, né? Sim. A família, você está em Oió, você é iniciado para um orixá, você está em Irê, você é iniciado para outro orixá. Perfeito. Tá. Então, não existe apurar o santo, né? Já é uma confusão na cabeça das pessoas, apurar santo, orixá, santo é santo, mas se tem esse resgate por conta do secretismo religioso que houve no Brasil, né? Mas o senhor vê, então, a necessidade no Brasil de se apurar santo, ou seja, apurar santo em África é uma prática? Então, eu não vejo a necessidade de um sistema de existe orixá errado. Eu acho que talvez existe culto mal complementado, né? Talvez pouca explicação para o devoto, talvez pouca base. Então não tem isso de foi feito meu orixá errado, a minha vida vai desandar. Eu não consigo acreditar diante de todos os porque estudos. Porque se é um axé, não pode desandar, né? Só tem para agregar. Ignorância, né? Mas o que a gente vê é realmente nas redes sociais, todo mundo tem essa curiosidade. Quando a gente fala sobre religião de matriz africana... Qual é o meu santo? Qual é o meu orixá? Eu quero saber, eu sou de Oxalá, eu sou de... E ainda bota a culpa dos seus defeitos do orixá. Não, eu sou explosiva porque eu sou de Ansan. Eu acho que eu sou de Ansan. Então. A gente até vê umas brincadeiras em relação a isso, sobre características, mas são brincadeiras, né? Não é uma coisa que se fecha muito. Para quem entende, sabe que não é uma coisa que pode ser muito fechada, muito determinante da vida de um ser humano. Sim. Mas, assim, essa curiosidade de você apurar seu santo, e pessoas que apuram o santo até na internet... Isso é uma coisa que, na sua concepção, é algo bom ou é algo ruim? Eu acho que ou algo irrelevante, que não faz diferença nenhuma? Eu acho que é bom no sentido de que você tenta,
desmiuçar um pouco da onde que vem a ancestralidade daquela pessoa. Ou seja, os ancestrais daquela pessoa é mais ligado à cultura de Oxóssi, à cultura de Xangô, à cultura de Oiá. E aí nós vamos à determinação do Eren de Logum. O ori daquela pessoa permite a iniciação para tal divindade. Ou seja, o nosso ori busca qual orixá, qual axé para agregar à nossa vida. Porque eu acredito que esse processo de iniciação está ligado ao que lhe falta. Então, às vezes, quando uma pessoa ela não tem um equilíbrio emocional, às vezes lhe falta... Peraí, só um minutinho, desculpa, Baba, mas é importante isso eu disse agora. Sim. Então, o orixá, a iniciação do orixá, geralmente é para dar aquele axé, aquela força, aquele equilíbrio que lhe falta. Isso, eu acredito muito nisso. Eu pensei que tu ia falar assim, isso é importante, equilíbrio emocional, que o Roberto não tem, porque ele sempre me bota no meio. Então, ele vai ter que iniciar para os 601 orixás para ver se dá certo. Então, eu acredito muito que a gente vai buscar forças da natureza para agregar a nossa vida. Ou para complementar, ou para fortificar algo que precisa ser potencializado no nosso arquétipo. Então, quando a gente fala de Oxalá, por exemplo, Oxalá é um orixá que ele cuida da família, orixá ligado ao equilíbrio emocional, à saúde mental do ser humano, é ligado à paz, a pessoa aprender Tessuru Babaniwa, né? Ou seja, que a paz é pai do bom caráter. Então, Oxalá é uma divindade para esse termo. Então, a gente vê que os filhos de Oxalá, eles costumam e têm que ser pessoas baseadas a terem paz, terem tranquilidade. Ou a busca pela, né? A busca por. Né? Existe até algumas pessoas que dizem ou acabam transferindo isso para o orixá, né? Eu sou brigão porque eu sou de Oxoguião, Oxoguião é um santo da guerra. Mas é uma deturpação de palavras. As pessoas deturpam palavras e sentido, porque a guerra que Oxoguião fala é a guerra pela sobrevivência, é a guerra pela humanidade, é a guerra de levar o ser humano a coisas maiores, a lugares maiores, a evolução humana. Não é uma guerra de um ser com o outro, não é um desequilíbrio que as pessoas têm de comunicação, e isso a gente pode transferir para o orixá. É uma busca de equilíbrio. Deixa eu trazendo um pouquinho mais para a galera reconectada, que com certeza está perguntando agora. Tudo bem, entendi. Mas como é que eu faço para saber quem são os meus orixás? Um jogo de cartas. A gente que joga carta e apura orixá, é possível? Então, eu acredito que cada religião ela tem seus métodos de saber, de atribuir, né? O meu método é o Eren de Logum. Então, eu acredito que cada ramificação espiritual... Teoricamente, né, Baba? Assim, se orixá veio através do povo iorubano, e o iorubano apura faz essa consulta através do Ifá, ou do Eren de Logum, ou do Eren de Logum, acho que o mais adequado seria o orixá está em Iorubá, Iorubá está em Búzios. Traduz, Bernardo, para o pessoal, por favor. Ifá... Ifá é jogo de Búzios, né? Então, não seria mais adequado respeitar essa cultura, uma vez que foi trazida pelo povo iorubano, ou o que é que você acha que não? Hoje em dia, não. Hoje em dia... Acho que a espiritualidade ela se comunica, ela pode se comunicar através de outros arquétipos, através de outras ferramentas. Então, Bernardo, como eu acredito que o mundo ele está em adaptação, eu acredito que o mundo espiritual ele também se adapta ao que nós temos. Então, eu acredito muito, sim, que alguns sacerdotes que podem manipular as cartas, que eles podem manipular outros oráculos, que eles tenham capacidade de comunicação, sim. Porque em África a gente fala com o orixá falando a língua deles lá. Aqui no Brasil a gente pede em português e o orixá escuta. Então nós precisamos entender que o orixá ele entende o nosso coração, a nossa energia. Então assim, o meu segmento, ele vê o Eren de Logum como base de se comunicar com os orixás. Agora, eu acredito que outros segmentos eles também tenham sim a sua força de comunicação, lógico. Toda pessoa que ela vai buscar uma iniciação no candomblé, ela tem que buscar aquilo através do Eren de Logum, porque é o formato feito pelos nossos ancestrais. Então, é como se fosse um respeito àquilo que já foi introduzido na nossa religião. Então, as pessoas procuram o Eren de Logum porque era um método. Uhum. Mas eu acredito que existe a capacidade de comunicação, sim. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta, Bob. Desculpa, Roberto, já estava tirando fôlego aí. Não, temos muitas curiosidades aqui, muitas perguntas para fazer. O candomblé, ele vê o orixá como alguns divinizados
e algumas divindades, né? Alguns, há crenças, por exemplo, em África, que Xangô teve encarnação na terra, teve em terra, tudo mais. E foi divinizado, né? Yansan também, né? Onirê, Onirá, né? Então, Onirá, a senhora de Irá, né? Então, acredita-se que alguns seres foram divinizados, tiveram encarnação. A Umbanda, por sua vez, acredita que são forças da natureza que nunca tiveram encarnações em terra. Já outras vertentes de Umbanda, as religiões, veem como emanações de Deus, ou como qualidades de Deus. Ou seja, Oxalá é a qualidade da fé, Iemanjá a qualidade da criação. No seu entendimento, o que é orixá? Agora responde já, que a gente vai para o intervalinho, a gente volta já já. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Aqui hoje falando sobre candomblé, segundo programa da 8ª temporada, 3 anos de programa, 8 temporadas, já vou com meus números, né? Mais de 160 convidados. Horas e segundos, quantos segundos de Reconnect? Mais de 162 horas. Fora as lives, sabe tudo. Fora a pandemia, que a gente não parou na pandemia. A gente gravou de casa, bonitinho. Gravei de casa, com o meu estilo rústico. Com o teu estilo Neandertal. Barbudo. Se apoiando numa cama de coxa rosa, com guarda-roupa de fundo. Eu vou trazer uma coxa rosa e botar aqui e fazer parte do cenário. Aquela coxa rosa marcou minha vida. Acho que marcou a vida de quem viu também. Então, hoje a gente está falando aqui com o Baba Fábio sobre candomblé. Então, um papo muito rico. E antes de a gente ir para o nosso intervalo, eu perguntei para o Baba Fábio. Baba, a Umbanda vê orixá como forças da natureza. Candomblé tem alguns orixás que são divinizados. Vocês acredita-se que tiveram encarnações, têm descendentes e foram divinizados, né? E outras vertentes de outras religiões, até de Umbanda também, acreditam que são emanações de um único Deus. Oxalá representa a fé de Deus, Iemanjá a criação de Deus, e aí vai indo. A justiça de Deus, Xangô, a lei de Deus, Ogum. Então, o que é, na visão do candomblé, orixá, e se tem diferença dessa visão em solos africanos? Então, os orixás, na verdade, né? As buscas que eu tenho, elas são por divinizados e divinos, né? Existem divindades que elas não tiveram propriamente uma encarnação. Então, são divindades que a gente cultua pelos feitos, pela cultura, pelos ensinamentos dos ancestrais. Então, eu acredito muito que esses seres, eles representam muito o teor da natureza. A representação deles estão diretamente ligados à natureza. Eu acredito nos feitos também dos nossos ancestrais, que eles são divinizados dentro do nosso culto. Até porque a propriedade do candomblé é em manter viva a história dos nossos ancestrais. Então, hoje você está perpetuando aquilo que seus ancestrais fizeram, amanhã vão perpetuar seus feitos. Então, essa ideologia de você cultuar ancestrais como seres divinizados, ela é muito comum e natural para a gente. Até porque a gente acredita que Oxóssi, ele é um Deus sublime, que muitas das vezes está longe da nossa possibilidade de chegar até tal, mas a gente consegue cultuar nossos ancestrais que cultuavam Oxóssi, que nos interligam até o divino. Então, o candomblé, propriamente, ele acredita que nós cultuamos ancestrais que nos ligam ao divino, que esse divino ele está sempre contido dentro de alguma força da natureza. Então, o orixás, ele é uma representação da natureza que ela se interligou ao ser humano. Ela teve a necessidade de ser viva no ser humano até para poder ter um ponto de mudança na vida das pessoas. Os orixás são vivos. Nós somos semelhança dos orixás. Nós somos representações dos orixás sobre a terra. É justamente que um dos segmentos, né, um dos juramentos que nós do candomblé temos que fazer é de ser bons seres humanos sobre a terra. É de buscar representar bem os orixás, porque nós somos representações diretamente de nossos deuses. Então, temos que levar a boa palavra à frente. A pessoa falou deuses. Então, o candomblé, podemos dizer que é uma religião politeísta? Sim.
Sim. É como eu falo, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em acreditar em algumas coisas, mas eu não desacredito de nada. Então, isso para mim é muito presente na minha Fábio, formação. Recebi uma mensagem que bacana, que interessante, ó, de um reconectado, que também é convidado, o pai Paulo de Airá. Beijo, pai Paulo. Roberto, começar aqui falando, Roberto, você é um ícone de inteligência e beleza física. Acho importante também falar sobre a diferença da Umbanda e Candomblé. Fale, Fábio. Acho importante também porque as pessoas confundem muito. Estou brincando, o pai Paulo não mandou mensagem, mas mandaria. Eu sei que esse tipo de mensagem ele mandaria fácil. Mas, assim, essa diferença da Umbanda para o Candomblé é uma coisa que confunde muito a cabeça das pessoas. Sobretudo, até quem é iniciado na Umbanda, né, até quem é iniciado na espiritualidade, fica meio confuso em relação a isso. Quais são as diferenças básicas da Umbanda para o Candomblé? A benção, pai Paulo. Então eu queria agradecer muito ao pai Paulo. O pai Paulo, ele que nos apresentou, o Baba Fábio. Então, um abração. Para quem não sabe... Também é um ícone de beleza e inteligência. Vai vir novidades aí em relação ao pai Paulo na 8ª temporada da Reconnect. Fiquem ligados aí. Então, muito obrigado, pai Paulo, porque foi um amigão me trazendo até aqui, me apresentando pessoas maravilhosas aí como vocês. Não fala isso não. Pai Paulo... Fala para o Roberto. E as pessoas que ele apresenta são maravilhosas. Você está muito feliz de estar aqui, honrado. O pai Paulo realmente foi aquela pessoa que a gente conheceu e o santo bateu, como dizem. E, de verdade, foi uma pessoa que eu agradeço de ter conhecido aí. Ou seja, estou grato aí pela espiritualidade de ter nos apresentado. Falando um pouquinho sobre a pergunta, Léo, dentro do meu entendimento, a Umbanda ela fala muito sobre nossa ancestralidade brasileira. A base é a nossa ancestralidade brasileira. Lógico que a gente vê que em algumas ramificações de Umbanda, elas cultuam os orixás, mas trazido dentro de segmentos brasileiros, dentro de ensinamentos que os nossos ancestrais aqui, brasileiros, tiveram como base de culto para os orixás. Então, algumas pessoas, elas se perguntam se os orixás existem dentro da Umbanda. São só caboclos, Exu? Eu acredito que o orixá existe dentro da Umbanda. Eu acredito que ele se comunique, sim. Eu acredito que o orixá ele teve uma necessidade de se adequar ao que se fazia aqui. Através de intermediários, né? Através de intermediários. A Umbanda, ela, por ser muito sincrética, ela também tem muito dos... Você fala sobre quem construiu o Brasil, né? Sobre os índios, sobre o povo africano. E a Umbanda também traz muito dos colonizadores, a parte católica, o Candomblé menos. Você acha que o Candomblé é mais resistência do que a Umbanda? Eu acredito que o Candomblé está mais baseado em ritos africanos, né? O Candomblé, eu acho que ele... político pra caramba. Não foi a pergunta que eu fiz, não. Eu quero saber se o Candomblé é mais resistência. Eu tô gostando muito. Papai Fábio, ele pensa na resposta. Vai por aqui. Só por aqui, por ali. Tá difícil. Não, mas esse tá certo. Tô brincando. Então, eu acredito muito que o Candomblé ele está mais ligado aos rituais do jeito que é feito na África, em tentar replicar mais como é feito lá, resgatar o que é feito na África. A Umbanda, eu acho que ela resgata aqui nossos fundamentos brasileiros, o que os nossos ancestrais aqui faziam. Então, eu não vejo o Candomblé ele tendo resistência, na verdade, a outras religiões. Não, na verdade, eu estou perguntando se ele é mais resistência raiz dessa negritude da africanidade dentro da religião. Mais resistência cultural africana, é mais fiel à ancestralidade propriamente africana. E a Umbanda, ela se miscigenou bastante, bebeu de muitas fontes. Sim, eu acredito muito nisso. Porque nós, brasileiros, bebemos de muitas fontes. Sim. Então, eu acredito que a Umbanda ela teve essa necessidade de se adaptar a tudo que acontecia aqui. Já o Candomblé, como tentava replicar muito... E se adaptar também é uma forma de sobrevivência, né? Sim, e resistência. Também. Sim. É porque a gente tem falado muito, assim, é um papo recorrente, que até as pessoas falam, mas sempre se fala isso, mas é porque todo mundo que a gente conversa sobre algumas religiões, sobretudo de matriz africana, falam sobre, como eu falei antes, a necessidade de sair do terreiro e atingir a comunidade, e também sobre um pretenso embranquecimento das religiões de matriz africana. Você acha que o Candomblé... Nós falamos, inclusive, com o Pai Léo, né? Sobre isso. O Pai Léo sobre isso, que é um sacerdote, Léo de Oxum. Sim, conheço o Pai Léo. Né? Então, gente boníssima. Então, para quem não sabe, ele foi idealizador da revista Tá no Agô. YouTube. Então, da revista Agô. Da revista Agô, que é uma revista que fala sobre africanidade, religiões de matriz africana. Muito. E quem é a capa desse mês? Reconnect. Olha aí o abraço, Pai Léo de Oxum. Mas é só a pose. Então, Reconnect. Então, a gente começou muito sobre isso, assim, que a gente vê hoje em alguns terreiros, alguns barracões, a maioria branca.
em muitos barracões a minoria preta. Então, ele deu a opinião dele, eu queria saber a sua, né? Também, por que os negros brasileiros não se sentem representados nas religiões de matriz africanas? Então, eu tenho uma opinião muito particular sobre branco e preto. Eu consigo decidir que isso está muito mais ligado à condição social do que à cor de pele. Sim. Então, a gente vai vendo que muitos não têm acesso. Nós, pretos, que eu me considero preto porque eu luto pelas causas pretas, eu luto pelo povo de axé, então eu me considero preto. Essa é a minha vertente, essa é a minha verdade. Não que ter uma cor parda ou ser branca, ela vai me fazer melhor ou pior, mas ela vai me fazer entender diferente. O preconceito social, religioso e racial, eles se misturam. Se mistura, né? Muito, ele se mistura muito. Momentos. Então, eu acredito muito que eu não vejo problema das pessoas de cor, de pele branca, estarem dentro do terreiro. Isso quer dizer que elas têm ideologias. Não, o problema não estarem as pessoas de pele branca. Sim. É a ausência, muitas vezes, das pessoas de pele negra. As religiões de matriz africana perdendo um pouco da raiz. Esse é o debate. Então, mas eu acredito que isso aí tem vários formatos, né? Local. Por exemplo, eu vim no Ceará, eu não vejo muito preto. Mas no Rio tem muitos. Então, os barracões do Rio, você vão encontrar muitos pretos. No Ceará, você já vão encontrar menos. Então, acho que está ligado à localidade, está ligado à política, está ligado a uma questão social. Os barracões, eu acredito que antigamente... Mas só um dado para contribuir, tá, Baba? De acordo com o último censo, que, se eu não me engano foi 2010, né? 69% dos negros no Brasil eram evangélicos. É um dado importante para a gente discutir. Podemos discutir isso. Eu vou trazer uma base do que eu vi na Nigéria. Eu vi na Nigéria se eu posso usar essa palavra, não sei se é a correta, mas uma catequização muito forte lá, aonde... Tem muito muçulmano também, né? Isso, onde a cultura deles... Porque aqui nós temos a cultura de oferecer acarajé para Oiá. Lá é comida do dia a dia deles. A comida que eles oferecem para os orixás é o que eles comem. Então, não é algo diferente. Então, a gente vê que aquele povo, o culto ao orixá está impregnado neles. Mas eu pude observar a quantidade de igrejas, a quantidade de intervenção de outras religiões. Inclusive, uma vertente evangélica brasileira foi expulsa da África, né? Não conheço, desconheço desse assunto. Foi expulso da África. Mas eu vi muitas, ou seja, outras religiões tentando, de uma certa forma, catequizar o nosso povo. E eu acredito até por uma condição social, muitos deles acabam se... Então, o candomblé não é catequético. Eles não, assim, o candomblessista, não existe ninguém batendo na porta. Você conhece a palavra de Oxalá. Você quer ouvir 2 minutinhos a palavra de Exu, né? Não tem... 8 horas da manhã do sábado ou no domingo, né? Nós não costumamos fazer esse processo, né, de estar batendo na casa das pessoas. Pelo contrário, eu acredito que as religiões de matriz africanas, elas selecionam muito mais do que propriamente convidam as pessoas a participarem, né? Em vez delas quererem catequizar aquelas pessoas, não, muitas pessoas procuram e há uma seleção natural dentro delas, né? Mas eu acredito também que isso é histórico. Até pelo processo que antigamente não podíamos tanto mostrar que éramos de candomblé. Hoje, isso aqui que vocês estão fazendo é um avanço para a nossa religião, é um avanço para o mundo. Ouvir a voz do axé, ouvir a voz do terreiro, a gente poder estar com uma indumentária em rede nacional falando de candomblé, isso é um avanço que eu acho que nem nós que somos de terreiro temos noção da grandeza disso tudo já. Coisas que antigamente não podia nem você colocar na porta das casas um mariú para dizer que aquela casa era uma casa de orixá. Ou seja, os terreiros tinham que ser feitos no fundo do quintal. Os fiéis não podiam nem falar para a família, né? Tinha muito preconceito. Justamente para que houvesse a proteção da comunidade. Então, eu acredito que o mundo ele é muito mais político do que religioso. Ô, Baba, agora vamos entrar aqui mais um detalhe. Vamos sim. Vieram muitas nações para o Brasil, né? Assim, o povo iorubano, o povo bantu,
coloca o povo africano, coloca como se fosse Fortaleza, como se fosse Rio de Janeiro, né? Então, só do povo bantu viram 400 etnias. Do povo indígena, era mais de 300 etnias indígenas, fazendo parte de toda aquela transformação social e histórica do Brasil, né? E a gente sabe que o candomblé, existem algumas nações, ou para as pessoas que estão em casa entenderem, alguns tipos de candomblés diferentes, né? Como existem muitas umbandas. Sim. Né? Quais são as principais nações de candomblé representadas no Brasil hoje? Então, hoje tem o Queto, né? Que é muito ligado ao povo iorubá, cultua de fato orixá, né? Com o nome de orixás também. Nós temos o Banto, que são que cultuam os inquices, né? Já de uma outra parte. Que já não é candomblé, já cultua inquice, já é outra coisa. Seria candomblé, mas cultuando inquice, que então, seriam outras divindades. Outras que não tem nada a ver com orixá. Que não tem nada a ver com orixá, mas que acabou aqui tomando o mesmo nome. Por exemplo, Oxóssi, que os inquices são chamados de Mutalambô, e acabam aqui todos se ajustando. São inquices, só para poder a gente deixar mais... São divindades. Autoexplicativo. Isso. Os inquices são o nome que as divindades levam dentro do culto do povo banto. Então, se a gente voltar que o culto africano, em geral, ele é familiar, ele é de local, de localidade para localidade muda. Então, a gente, em algumas regiões, mudam também o entendimento sobre as divindades. Então, a gente tem os iorubás, a gente tem o banto, que cultua os inquices, tem o povo do Jeje, que cultua o Fombê, ou seja, que cultua voduns, que já é uma outra parte da Nigéria, né? Então, assim, a gente vê muitas ramificações, porém, Brasil chama todos de orixás. Mas... deixa eu fazer essa Roberto, eu tô aqui... Porque tem que eu acho importante também a gente falar, mas só para poder... Acho que dá para entrar nesse caminho. Exu. Se fala muito de Exu, é uma coisa que explode nas redes sociais. Roberto, até agora eu vou dizer. Boa pergunta, Roberto. Exu é um orixá, qual papel de Exu? Qual a semelhança do que se fala de Exu na Umbanda para Exu no Candomblé? Existe Exu no Candomblé? O que é Exu? Então, vou falar um pouquinho primeiro dos Exus da Umbanda sobre o que eu conheço. Os Exus da Umbanda, para mim, são ancestrais brasileiros, boêmios. Outros têm até, eu acho que um ponto de energização, como Maria Padilha, tem um culto muito forte na Espanha. Então, eu acredito muito nessa vertente de algo mais próximo. Ancestrais mais jovens, ele está muito ali dentro da Umbanda, dentro da criação da Umbanda, e vieram trabalhar em prol de um crescimento humano, de um crescimento das pessoas, deles poderem ali dialogar, ensinar o caminho. Mas há uma relação com o Orixá Exu? Não. Orixá Exu já uma outra vertente. Ou seja, Exus de Umbanda, eles são em um processo. Exus de Candomblé, a gente acredita dentro do Candomblé, pelo menos tudo que eu aprendi, que Exu ele tem duas vertentes. Um muito comum que as pessoas chamam Bara, que seria Baba-Ará, o pai do corpo. Então, a vontade da sexualidade, tá ligado? A Exu. A vontade de viver, a alegria. Ou seja, Exu, ele é a principal divindade que representa o humano, as vontades humanas. A parte física de Exu. Então, diz que Exu está contido no corpo de todos nós. Então, a vontade de crescimento, a vontade de amar, a alegria, a vontade de festa, isso tudo é Exu, Baba-Ará. Ou seja, é a partícula de Exu que está contida no nosso corpo. Agora, existe a divindade Exu, o orixá Exu, que é aquele orixá ao qual a gente cultua para ter paciência. Diz que o que Exu pode dar na vida de uma pessoa é paciência e organização. Exu é o orixá da organização. É por isso que ele foi intitulado a ser Siwaju, aquele que vem à frente para organizar o caminho, para indicar o caminho para o ser humano e também para as outras divindades. Então, o Exu, para a gente, ele é um orixá que está longe de ser demônio. Não acreditamos em demônio. Exu, ele é o orixá da comunicação. Ele é o orixá que leva as nossas oferendas até a Deus, até o Lodumare, até as outras divindades. Ou seja, Exu, ele é o grande mensageiro, ele é o grande orixá que está ligado aos portais. A porta da casa do Candomblé, ao portal Orum Yayê, onde recebe o nome de Onibodê. Então, o Exu ele é muito amplo. Falar de Exu
é uma benção, é uma dádiva, porque Exu é uma divindade que, ela de verdade, ela favorece a humanidade. Sem Exu, não existia organização, paz. Infelizmente, as pessoas demonizaram o Exu por causa de outras crenças e ligaram o Exu à desordem, à bebida, a várias outras coisas negativas que, para mim, particularmente, que pude aprender um pouquinho mais dessa divindade, é totalmente ao contrário. Essa versão satânica, ela não é nossa. Essa versão satânica, ela pertence a outras crenças. Porque a minha crença, ela acredita que o mal, ele é produzido pelo próprio ser humano. O mal, os adioguns, que seria o nome que nós entendemos daquilo que é ruim, eles atacam as pessoas diante de atitudes que elas mesmas criaram na própria vida. Então, quando uma pessoa ela está tendo problema com algum ajogum, alguma energia negativa, isso está mais ligado à sua própria ação como ser humano do que às divindades. Baba, na Umbanda tem a consulta, né? A consulta para os consulentes, para as suas necessidades, são através das entidades. Ou seja, o médium vai lá, recebe uma entidade, um guia, onde é feita a consulta, né? Geralmente a ajuda à comunidade vai através de alguns banhos, né? Alguns passes dos guias. Como é que o candomblé, qual é a forma do candomblé atender a comunidade, atender o necessitado? Por exemplo, o Bernardo está passando por um problema, vai pedir socorro, uma ajuda ao pai Fábio. Quais são as ferramentas que o pai Fábio tem para ajudar o Bernardo? Então, Bernardo, a princípio, nós vamos para o exame espiritual. Que exame seria esse? O jogo de búzio. Perfeito. O jogo de Eren de Logum, que seria a palavra do orixá. Então, primeiro nós vamos ouvir os orixás, qual o segmento, o que nós devemos fazer pelaquela pessoa. Ou seja, após o exame, após a consulta com Eren de Logum, são determinadas algumas oferendas para que possamos atribuir o processo energético dos orixás. E aquele axé transformar a vida daquelas pessoas. Diz que o destino do ser humano, ele está ligado a 3 partes: a culeia, a culebó e a yemã. Diz que uma parte dessa é tudo aquilo que nós escolhemos passar aqui na Terra. Antes de encarnar, a gente vai diante de Deus e escolhe o nosso destino. Quando a gente chega aqui, muitas das vezes, nós não conseguimos nos adaptar, ou não queremos aquele destino, ou discordamos em vida de algumas coisas que escolhemos enquanto a espírito. E através do ebó, da oferenda, a gente consegue transformar o caminho daquela pessoa. Então, aquilo que às vezes está negativo, a gente transforma em positivo. Aquilo que não está dando certo, a gente transforma através de oferendas que são pedidos, na verdade, a gente consegue modificar, transformar a vida das pessoas. Agora, existe uma coisa chamada Yeman, que muitas das vezes alguns estudiosos, outros sacerdotes, eles intitulam como o karma humano, que isso seria aquilo que a gente tem que passar. Nós viemos aqui para isso, não teria uma transmutação de energia, apenas iríamos fazer oferenda para que os orixás eles passassem aquilo para a gente de uma forma mais branda. Iremos passar pelo nosso destino, mas não estaremos só. O iniciado, ele nunca está só. Perfeito, perfeito. Nos reconectamos, Nos Roberto? reconectamos. Você quiser saber mais informações de candomblé, quiser marcar uma consulta com o Baba Fábio, vai sair aqui embaixo dele, tá saindo aqui agora, embaixo do Baba Fábio, os contatos, as redes sociais dele. Tá? Então, você quer experimentar um belo jogo de búzios, saber como é que anda a sua vida, né, Baba? Vai ser difícil encontrar o Baba aqui em Fortaleza, né, Baba? 4 estados para tomar conta é meio complicado, né? Em breve a gente está viajando para a Nigéria, agora em março. Oh, maravilha! Estamos com uma viagem programada. Você atende online também, Baba? Sim. Então a gente está com essa viagem programada realmente para fortificar os estudos, né? Para ir buscar mais alimento para trazer para o nosso povo. Pronto. Então, você quer mais informações sobre o candomblé? O Baba tem uma página no Instagram riquíssima. Então, você vai, visita lá a página dele, segue lá ele para mais informações. Qualquer coisa, você chama ele no direct, quando ele tiver tempo de responder, a equipe dele responde. Se quiser marcar um jogo, ele atende online. Olha que maravilha. Ele está na Nigéria, mas ele pode atender você, de repente tem um horário. Baba, muito obrigado. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, de verdade.
Só tenho a agradecer as palavras, as perguntas que foram muito honrosas para o nosso povo. Espero que vários outros sacerdotes possam estar aqui fortificando essa energia de crescimento para o axé, porque tem uma frase que ela me marca um pouco, que é: quem planta tâmaras não come tâmaras. Então, propriamente, estamos aqui para plantar. Nós estamos aqui para colocar boas sementes no mundo e elas irão brotar e os nossos descendentes irão levar esse legado à frente, e que os orixás possam abençoar a nossa vida, possa trazer para o povo de casa que está nos assistindo crescimento, amor, sabedoria, uma boa palavra, que eu acho que a humanidade está muito carente de atenção. Sim. E a gente vê que a humanidade está muito doente. A gente escuta muito falar dessa palavra depressão. Isso é um mal que está atingindo a humanidade, e eu tenho certeza que os orixás podem ajudar essas pessoas. Os orixás podem retificar esse mal no destino das pessoas. Então, eu acredito que as pessoas, conhecendo mais sobre o que é orixá, aonde esses orixás podem transformar na vida dessas pessoas, só quem vai ganhar com isso é a humanidade. Muito bem. Ok. Reconectamos. Sim. Até a próxima reconexão. Obrigado a você que esteve com a gente no domingão, assistindo a gente. Um bom resto de domingo com a sua família e até a próxima semana.